Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. Ministro da Economia, Paulo Guedes, desmente possibilidade de deixar o cargo. E presidente Jair Bolsonaro diz que tem plena confiança nele. Você vai ver também. Termina a greve dos caminhoneiros que transportam combustíveis. Em Minas Gerais, a paralisação provocou filas e mudanças de preços. Por causa dos aumentos considerados abusivos, a Polícia Civil realizou operação de fiscalização em alguns postos. Covid-19 deixa mais de 12 mil crianças de até 6 anos órfãs de pai ou de mãe no Brasil. Os dados foram coletados pelo cruzamento dos CPFs no registro de óbito dos pais e na certidão de nascimento das crianças. Na véspera do aniversário de 81 anos de Pelé, vamos mostrar os lugares que marcaram a vida do rei do futebol em Santos. Quando chegava aqui era uma festa, né? A festa era muito grande, todo mundo ia lá ficar lá 2 horas ali, conversando com ele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu hoje que o pagamento do novo Auxílio Brasil não vai comprometer as contas públicas. Em entrevista coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele desmentiu os boatos de que poderia deixar o governo. Foi um movimento simbólico para mostrar que o governo está em sintonia. O presidente Bolsonaro foi até o ministro Paulo Guedes e, em coletiva à imprensa, garantiu que o pagamento de R$ 400 para 17 milhões de brasileiros não vai comprometer o equilíbrio fiscal. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Na mesma linha, o ministro Paulo Guedes explicou que os recursos para o novo Auxílio Brasil e a ajuda de R$ 400 para os caminhoneiros virão das mudanças feitas na chamada PEC dos precatórios, aprovada ontem pela Comissão Especial da Câmara. O ministro esclareceu ainda que, durante a pandemia, os gastos públicos subiram para 26,5% do PIB, que é o conjunto das riquezas produzidas pelo país. Já neste ano, caíram para 19,5%. No ano que vem, a estimativa é que esse valor fique em 17,5%. Com o auxílio, o gasto deve subir. Segundo o ministro, um preço baixo a pagar para ajudar a população que mais tem sofrido com os reflexos da pandemia e a alta da inflação. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Paulo Guedes citou números para mostrar que o Brasil é um país que melhor se recupera da pandemia e garantiu que a economia deve crescer mais do que o esperado em 2022. Ele disse que já existem contratos fechados que vão garantir mais de 500 bilhões de reais em investimentos e a previsão de novos acordos. Paulo Guedes criticou aqueles que insistem em apresentar o auxílio como algo inviável para o país e rebateu boatos de que ele poderia sair do governo. Em nenhum momento eu pedi demissão, em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Eu acredito na democracia brasileira. Ponto. Os militantes vão dizer assim, ele é bolsonarista raiz porque ele está ajudando um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. Eu estou fazendo alguma irresponsabilidade fiscal? Mas você mudou o teto. Algum de vocês é contra ter os R$ 400? Sobre o pedido de demissão de 4 secretários, anunciado ontem, o ministro afirmou que entende o ponto de vista daqueles que chamou de jovens e anunciou o ex-ministro Esteves Colnago como o novo secretário de Tesouro e Orçamento, no lugar de Bruno Funchal. E agora à noite, o Ministério da Economia anunciou que o economista Paulo Vale vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional no lugar de Jefferson Bittencourt. Vale é servidor de carreira e estava no cargo de subsecretário de Previdência Complementar.
Mesmo com o presidente Jair Bolsonaro sinalizando apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o temor de descontrole das contas públicas ainda falou mais alto nesta sexta-feira. O Ibovespa, que é o principal índice de ações do mercado brasileiro, fechou em queda de 1,34% aos 106.296 pontos, o menor patamar desde 20 de novembro de 2020. Já o dólar teve uma queda de 0,65%, cotado a R$ 5,62. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje que vai deixar o Democratas para se filiar ao PSD, Partido Social Democrático. No anúncio feito pelas redes sociais, Pacheco disse que o convite para integrar a nova sigla foi feito pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. O senador também agradeceu ao presidente do DEM, ACM Neto, pelo que chamou de período de convivência partidária saudável e respeitosa. Pacheco estava no DEM desde 2018, quando se elegeu senador. O ato de filiação de Rodrigo Pacheco está marcado para a próxima quarta-feira em Brasília. Caminhoneiros que transportam combustíveis em Minas Gerais decidiram encerrar a greve. A paralisação de 2 dias provocou aumentos abusivos e uma corrida dos motoristas, aos postos. Os caminhoneiros protestavam contra os altos preços dos combustíveis e o valor do ICMS no estado. Em Belo Horizonte, o dia começou com longas filas nos postos de combustíveis. A espera dos motoristas chegou a 2 horas. A fila estava dobrando o quarteirão lá de trás. Com tanta gente abastecendo ao mesmo tempo, houve reajuste de preço sem nenhuma justificativa. R$ 6,79 foi para R$ 7,79, ó, 7,80, ó. Aumentou R$1 já, ó. E mesmo assim, faltou combustível. De trás eu fiquei 30 minutos, na hora que eu fiquei faltando 3 carros para chegar, o frentista falou que acabou. A Polícia Civil recebeu denúncias dos aumentos abusivos e no começo da tarde realizou uma operação de fiscalização. Neste posto na zona sul da capital mineira, os policiais identificaram que de ontem para hoje houve reajuste de 20 centavos no litro do etanol e de 30 centavos no da gasolina. O gerente informou que o aumento foi determinado pelo escritório do estabelecimento. O dono foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia. Para comprovar se o aumento pode ser considerado abusivo, os agentes analisam a nota fiscal da última compra feita pelo posto. A gente tem uma margem de aumento no preço da compra. Então, se essa porcentagem for superior a essa margem, aí a gente considera como preço abusivo. Segundo o Sindicato dos Tanqueiros, a greve foi encerrada após o governo do estado se comprometer a receber representantes da categoria. Os caminhoneiros que transportam combustíveis pedem redução do ICMS cobrado em Minas Gerais sobre o preço do diesel. Pela manhã, antes mesmo do anúncio do fim da paralisação, motoristas autônomos já deixavam a refinaria Gabriel Passos, na Grande BH, escoltados por policiais militares. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo informou que a situação do abastecimento deve se normalizar em 24 horas. Uma pesquisa aponta que Recife é a capital com maior alta no preço do aluguel no Brasil. Veja na reportagem de Caroline Fernandes. Muita gente está sofrendo para pagar as contas. O que dizer então do aluguel, o gasto que mais impacta na renda familiar? Dona Lenice vive fazendo cálculos num orçamento cada vez mais apertado. Hoje eu pago R$ 700. Ela queria aumentar para R$ 800 e não tem condições, porque o custo de vida está muito caro. Eu vivo de um salário. Eu coloquei um comércio para poder sobreviver e ajudar no aluguel. Segundo dados do FIPZAP, índice que acompanha a variação de preços de venda e locação de imóveis, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, o preço do aluguel residencial acumula uma alta de 2,14% nos últimos 12 meses no Brasil. Mas no Recife, esse aumento foi de 11,3% no mesmo período. A maior variação do país. O levantamento analisou o preço do aluguel em 25 cidades brasileiras. Curitiba registrou a segunda maior variação, com alta de 10%. No bairro do Pina, zona sul do Recife, o valor do metro quadrado do aluguel chega a R$ 49,00, o mais caro da cidade, com alta de 17% em um ano. Este economista diz que as características da capital pernambucana
influenciam no aumento. Recife é uma cidade que está ladeada por outras cidades e não tem espaço para crescer horizontalmente. Então termina crescendo verticalmente e com um custo da construção civil muito alto, são poucas as ofertas que você tem no mercado. E aí os novos lançamentos terminam vindo com custos também elevados, que são repassados para o consumidor final, seja na venda ou no aluguel. Está muito difícil mesmo para se viver de aluguel. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite a todos. Olha, o início da tarde foi marcado por um forte temporal que veio acompanhado de granizo. Olha só que impressionante a força das pedras de gelo que caíram lá em Montes Claros, na região de Minas Gerais. O teto dessa sala de aula não resistiu e acabou desabando. Muitos estragos em toda a região, ruas alagadas. Esse carro acabou sendo levado ali pela enxurrada. Agora, na Bahia também teve muita chuva, viu? Na capital Salvador choveu mais do que a média prevista para todo o mês. E o resultado é esse que a gente vê nas imagens. Alagamentos, muito lixo ali acumulado. Agora a gente vai para Goiás, onde os fortes temporais provocaram a abertura de uma enorme cratera na BR-020, que liga Goiás até a Bahia. Ninguém ficou ferido, mas a via precisou ser interditada. E amanhã as pancadas de chuva de forte intensidade ainda devem atingir aqui Roraima, Amazonas, sul do Pará, Tocantins e até o interior da Bahia. Em Salvador, a chuva dá uma boa diminuída, mas continua o alerta da Defesa Civil para o risco de deslizamentos, porque qualquer chuvinha pode provocar aí transtornos para a população novamente, tá? E o sábado e domingo vai ser de chuva em grande parte do Brasil. A gente vê nosso mapa aqui todo verdinho. O sol só deve predominar nessas áreas em amarelo, em algumas áreas aqui do Nordeste e também entre Rio de Janeiro e São Paulo, que vão escapar da chuva por enquanto, tá? Na capital paulista, quem gosta de sol e calor, é bom aproveitar o sabadão. Amanhã a máxima deve passar dos 30 graus fácil. No domingo o tempo começa a mudar, tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. E a semana vai começar fria, chuvosa, a máxima não passa dos 20 graus. Tudo isso por causa de uma frente fria que está chegando aí pelo sul do Brasil já hoje mesmo, junto com um sistema de alta pressão, vão provocar aí fortes temporais entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Mesmo com mau tempo, por enquanto, as temperaturas seguem altas. Na capital gaúcha faz 29 graus, em Campo Grande 34 graus de máxima. E olha, para encerrar, tem alerta para ventos de forte intensidade que podem chegar a 70 km por hora entre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e também interior de São Paulo. Fica aí o aviso e eu fico por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.885.000 recuperados, 221.000 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 605.000 pessoas morreram por causa da doença. Mais de 12.000 crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãs de pai ou de mãe durante a pandemia. Esses dados foram obtidos após o cruzamento do CPF no registro de óbito dos pais com o de certidão de nascimento dos filhos. Os planos do Kaique e da Lucivânia foram interrompidos pela Covid-19. No Dia das Mães desse ano, ela morreu, 4 dias após dar à luz a Clarice Antonella. Ela chegou a amamentar a bebê, mas foi tudo muito rápido. Estava bem e de repente partiu. Lucivânia tinha 27 anos e nenhuma comorbidade. Eu nem sei explicar para você a minha reação, o meu jeito. Eu só não acreditava que estava acontecendo. E a pior parte de tudo isso daí foi falar para eles que a mãe deles não ia voltar mais, né? Os serviços da casa viraram rotina na vida do Kaique. Sem a companheira, ele virou o pai e mãe dos 3 filhos. Largou o emprego de motorista de caminhão para cuidar da família. Com certeza não vou fazer que nem ela, né? Mas estou tentando fazer o que eu posso, o meu melhor aí. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, fez um levantamento com o cruzamento de CPFs, do atestado de óbito dos pais e certidão de nascimento dos filhos.
Foram analisadas informações de crianças nascidas a partir de 2015, quando os cartórios passaram a emitir o CPF diretamente no registro de nascimento. Mais de 12.200 crianças, consideradas de 0 a 6 anos, que foi justamente o período da parceria com a Receita Federal, perderam pelo menos um dos pais para a Covid-19. Para ajudar a suprir a dor da perda, vários projetos solidários surgiram. O Mães que Acolhem é um deles. A ONG ajuda órfãos de 0 a 21 anos com alimentação, assessoria jurídica e apoio emocional. Tenta amenizar a falta dos pais na vida dos filhos. Nós levamos amor, né? Porém, apesar de todo o apoio, de todo o amor, nós também trabalhamos para que essas crianças não percam a referência delas. A pessoa que foi é uma referência na vida delas e será para sempre. A ONG abraçou a família do Kaique e vai dar a ele toda a assistência necessária. Inclusive fez uma vaquinha virtual para reformar a casa de 2 cômodos e deixar o lar mais confortável. Cada caso nós estudamos para ver exatamente o tempo que precisa, mas no mínimo 2 anos para cada família. O projeto Mães que Acolhem estará presente na vida deles. A especialista em neuropsicologia explica a importância de viver o luto, tanto para os filhos como para os companheiros. A gente não pode cobrar dessa mãe ou desse pai que ficou, que super proteja, que converse com o filho sobre a perda, porque para eles também está sendo difícil, é um momento difícil. O Kaique tenta segurar as lágrimas para falar do que mais sente falta da Lucivânia. E se fosse para falar de tudo que eu sinto falta, uma coisa que eu sinto falta de verdade é o conversar com ela, né? No Rio de Janeiro, um lutador de jiu-jitsu foi morto durante uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. A vítima reagiu e acabou baleada. Uma câmera de segurança registrou o crime. O crime aconteceu na tarde desta última quinta-feira, dentro de uma agência bancária que fica a 300 metros de um batalhão da Polícia Militar, no bairro Nova Piã, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O lutador de jiu-jitsu, Robson da Silva Santos, de 35 anos, morreu após reagir a um assalto e ser atingido por um disparo. A vítima foi até o banco para efetuar um depósito e estava sendo seguida pelo assaltante. Nas imagens das câmeras de segurança do local, é possível ver o momento em que o lutador entra na agência. A vítima está de camisa vermelha. Em seguida, o criminoso entra. Ele está com uma camisa preta. O bandido aborda o lutador no caixa eletrônico. Os dois entram em luta corporal. Eles acabam caindo no chão e, nesse momento, o criminoso dispara e depois foge. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou um inquérito para investigar a morte do lutador. A principal linha de investigação é que ele tenha sido vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. Em nota, o banco lamentou o ocorrido e diz estar prestando todo o apoio à família da vítima. Ainda no Rio de Janeiro, um vereador e 2 PMs foram presos durante uma operação contra uma quadrilha de agiotagem e extorsão. A operação começou logo cedo. Os agentes estiveram na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e em outros 3 endereços ligados aos acusados. Entre os presos está o vereador pelo MDB, Carlos Augusto Pereira Sodré, o Carlinhos da Barreira, além dos PMs Ricardo Silva dos Santos e Carlos Alexandre da Silva. A polícia começou a investigar o caso há 1 ano, depois que um empresário relatou ameaças supostamente cometidas pelo vereador por não conseguir pagar um empréstimo de R$1 milhão. De acordo com as apurações, a vítima era obrigada a pagar R$35 mil por mês só de juros. Esses policiais militares constituíam o braço armado da associação criminosa, serviam também como operadores financeiros do vereador. Os 3 presos foram trazidos aqui para a cidade da polícia, na zona norte do Rio, onde passaram por todos os procedimentos e foram encaminhados para o sistema prisional. O vereador Carlinhos da Barreira está em seu 3º mandato consecutivo e nas últimas eleições municipais, em 2020, foi o 3º mais votado em Duque de Caxias.
A polícia acredita que Carlinhos da Barreira tenha ocultado entre 2015 e 2020 um patrimônio de mais de 62 milhões de reais. A justiça determinou o bloqueio e sequestro dos bens do parlamentar. Em nota, a defesa do vereador Carlinhos da Barreira negou que ele tenha cometido os crimes. A Polícia Militar também se pronunciou, disse que colaborou com a operação e que os agentes presos vão ser levados para a unidade prisional da PM. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia abriu um inquérito para investigar os policiais militares flagrados executando com vários tiros um homem que já estava rendido. A investigação vai apurar a conduta dos policiais envolvidos em um assassinato que aconteceu na última quarta-feira e foi registrado por moradores de Calafete, em Salvador. O vídeo mostra o momento em que os PMs abordam o motorista deste carro branco. O homem desce com as mãos para cima e de costas. Mesmo assim, é executado por policiais com um tiro na cabeça. A vítima cai e, em seguida, acontece uma sequência de disparos. Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado informou que o caso vai ser investigado com rigor. A Polícia Militar informou que o homem assassinado estava com comparsas e entrou em confronto com os PMs durante uma operação. No entanto, esse suposto confronto não aparece nas imagens registradas por testemunhas. Um estudo realizado pelo Unicef mostra que 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta nos últimos 5 anos no Brasil. A polícia de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ainda procura o suspeito do assassinato de Suzane Lopes, de apenas 11 anos. De acordo com as investigações, o padrasto teria estuprado e depois golpeado a criança com uma faca. O crime aconteceu há uma semana. A menina é mais uma vítima da violência infantil. O estudo realizado pela Unicef, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil nos últimos 5 anos. Média de 7 mil assassinatos por ano. A maioria das vítimas é adolescente. Quase 15 mil tinham entre 15 e 19 anos. Entre os menores de 4 anos, os assassinatos aumentaram 27% entre 2016 e 2020. O estudo mostrou ainda que, entre todas as idades, as principais vítimas de mortes violentas foram os meninos negros, que vivem em situação de vulnerabilidade. O relatório elaborado com base nas informações dos estados também revelou que 180 mil jovens foram vítimas de violência sexual no Brasil. Em 80% dos casos, eles tinham até 14 anos de idade. E a maioria dos crimes foi praticada por conhecidos, que geralmente vivem na mesma casa. E realmente mostra que ainda as crianças, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente prever que são sujeitos de direitos, acabam sendo tratadas como objetos, e muitas vezes objetos de abuso e de exploração sexual. E a maioria das vítimas são as meninas e meninas também negras que moram em comunidades periféricas. O Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro tem uma das legislações mais avançadas do mundo. Mas, de acordo com este advogado, só no papel. Na prática, a história é outra. Nós precisamos que a legislação seja colocada em prática. São Paulo, por exemplo, é o único estado do país que não tem delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes. Se faz um boletim de ocorrência com relação a uma criança vítima de violência num determinado dia, e ela só vai ser ouvida dali 3 meses ou 6 meses, porque as delegacias não dispõem de profissionais qualificados para a escuta protegida dessa criança, conforme prevê a lei. Bem, sobre a informação de que São Paulo é o único estado brasileiro que não possui delegacias especializadas para atender crianças e adolescentes, o governo informou que determinou às divisões especializadas de investigações criminais que apurem os casos relacionados à diversidade,
no entanto, não respondeu sobre o motivo de não haver um atendimento especializado para esse público. Bom, o repórter Guilherme Lopes está ao vivo e conversa agora com a gente a respeito de mais informações sobre esse estudo do Unicef. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Quais são as informações adicionais que você tem? Olá, Milena, Augusto, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. Bom, esse estudo que a gente trouxe na reportagem traz um panorama da violência contra crianças e adolescentes e foi desenvolvido com base nos registros das ocorrências nos estados brasileiros. Um recorte importante que vale a pena a gente destacar indica que entre as vítimas, os meninos pretos e pardos morrem fora de casa por armas de fogo e em uma proporção significativa são vítimas da violência policial. Em 2020, para vocês terem uma ideia, em 24 estados brasileiros aconteceram quase 800 mortes que foram identificadas em decorrência da intervenção policial. O número representa 15% do total das mortes violentas intencionais nesse público, entre 10 e 19 anos de idade. O estudo ainda propõe algumas medidas que precisam ser priorizadas para prevenir as diferentes formas de violência contra os jovens, como capacitar os profissionais que trabalham com esse público, trabalhar com as polícias para prevenir a violência e garantir a permanência de crianças e adolescentes nas escolas. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Agora uma cena revoltante em Araraquara, interior de São Paulo. Um homem bate na esposa grávida. A mulher ainda estava com a filha de 2 anos no colo. Essas agressões aconteceram no dia 19 de setembro, mas as imagens só foram divulgadas agora. O homem discute com a esposa na loja de conveniência que pertence ao casal. Ele começa a agressão e a mulher revida com um chute. O marido, então, dá um forte tapa na mulher, que chega a cair com a criança. O homem se afasta, mas volta em seguida e a violência continua. Um funcionário da loja se aproxima e só assim a briga para. O advogado do agressor disse que ele não vai se manifestar sobre o vídeo. O comerciante foi acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça, dano e injúria. A Justiça do Ceará concedeu hoje liberdade a Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives. O cantor e produtor está preso desde o último dia 14 de julho, após divulgação dos vídeos em que aparece agredindo a ex-mulher Pamela Holanda. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria por violência doméstica. Desde que o caso foi revelado, o DJ Ives perdeu vários contratos, teve parcerias com músicos canceladas e canções excluídas dos aplicativos. O cantor deve deixar o presídio na região metropolitana de Fortaleza nas próximas horas. Amanhã, 23 de outubro, Pelé completa 81 anos. Você sabia que o rei também tem o seu lado vaidoso, né, Milena? Pois é, e o repórter Fernando Fontana foi até a cidade de Santos conversar com o responsável pelo topete mais famoso do mundo. Já diz o ditado, quem canta, os males espanta. Santos, Santos sempre santo, dentro fora do sapão. Espantou mesmo. Pelé teve alta do hospital e poderá comemorar em casa os 81 anos. Uma data tratada com um sentimento diferente pelos moradores de uma cidade tão especial. É um símbolo da cidade de Santos. O Santos tem um orgulho no coração de ter o Pelé como o maior jogador do mundo. E foi aqui, o Estádio Urbano Caldeira, famosa Vila Belmiro, o grande palco para um garoto de 16 anos mostrar genialidade. Os primeiros passos dessa trajetória já davam certeza do resultado final. A coroa de rei do futebol se eternizou num único dono. Dominar o mundo sem cuidar da aparência não é digno de rei. Desde os primórdios da história, os grandes líderes sempre se apresentaram de forma impecável. E a vaidade de Pelé ficava apenas a alguns passos do seu maior castelo. Foi exatamente aqui, na barbearia do seu Didi, que um topete ganhou mais fama do que qualquer coroa. O Valdemar de Brito foi buscar ele em Bauru. Então ele chegou aonde ele parou primeiro.
Foi aqui. E ele chegou aqui, o Didi, eu quero fazer um tupete. Desafio aceito e cumprido com louvor pelas mãos deste verdadeiro artista. Trabalhei naquele tupete, trabalhei. Aí acabou de cortar, eu falei, como é que é? Ele falou, pô, Didi, acho que daqui eu não saio mais, viu? E não saiu mesmo. As memórias espalhadas por toda a barbearia são provas disso. Cada uma traz ao presente um trecho de uma passagem especial do passado. Você sabe, essa gente assim não carrega dinheiro no bolso. Então ele sentou, cortou o cabelo, falou, Didi, não tem dinheiro agora. Opa, rapaz, não tem problema, sabe que nós é nós. O esforço para manter o topete em dia era parte da estratégia dentro de campo. O grande segredo do Pelé é esse tupete. Eu não devia falar. No dia que eu tirar esse tupete, eu tô perdido. Topete da confiança, da habilidade, dos mais de 1000 gols e dos 1000 cortes também. Inclusive eu tenho a foto aqui que completou 1000 cortes de cabelo dele. Assim que Pelé sentava nessa cadeira, a cidade corria para ele, ou melhor, por ele. Para o senhor ver como só aqui dentro o tanto de gente que tinha. E agora fora o que estava aqui fora, que era uma multidão de gente aqui que o senhor não podia... Se deixasse entrar todo mundo, você não podia nem se mexer. Alemão, hoje dono do bar ao lado, era um destes curiosos. Quando chegava aqui era uma festa, né? A festa muito grande, todo mundo ia lá ficava 2 horas ali conversando com ele. Ficar 2 horas perto de Pelé era bom, mas insuficiente. Então, por que não dar um jeitinho de matar a saudade do rei sempre que quisesse? Nascia assim a Praça Pelé, localizada no Canal 5 de Santos, uma obra-prima recusada no início. A prefeitura não queria, o cara falou, a gente coloca ela e tira de noite, móvel, né? Aí colocava do dia à noite e recolhia. Mas todo esse esforço foi recompensado. Quando inauguramos a estátua, o Clodoaldo, o Edu, estavam todos os jogadores. Falei, o Pelé não vai vir. Falei, pô, mas ele falou que viria. Não vem. Então, eu vou dar uma ligada. Daí ligou, ele vai vir. Quando ele falou, eu comecei a chorar. Pô, vai ficar chorando aí? Falei. Lágrimas e alegria. Sentimentos misturados neste momento tão emocionante. A presença de Pelé ofuscou o próprio monumento. Televisões cobrindo tudo e eu com minha esposa ao lado. Quando eu olho, cadê minha mulher? Quando eu olho, tá lá minha mulher pulando, abraçada com Pelé. E para reforçar a ideia da praça, seu Carlinhos teve outra ideia. Transformar o seu bar quase num memorial. Deu certo. Pelé já veio nesse bar alguma vez? Já veio. Ele veio aqui dentro mesmo umas 2 vezes, mas esse aqui é corintiano, chorou. Mas quem é que não se emociona vendo o Pelé? É mesmo? É, a esposa dele e tal, lotou aqui, fechou o trânsito, acabou, fechou tudo, né? Relembrar as histórias é mais uma das formas de homenagear um rei, que ao completar 81 anos, mudou a letra da música. Deus permita que essa data se repita sempre. Mas manteve a mesma estratégia, cantar para os males espantar. Muitos anos de vida, Pelé. Parabéns, Pelé. Um abraço do tamanho do mundo para você. E hoje é dia de disputa na Rede TV, no Stream Fighting. O italiano Giorgio Petrosyan enfrenta o tailandês Superbom em busca do cinturão da categoria peso-pena de kickboxing. Essa e outras lutas imperdíveis você acompanha logo mais, a partir das 11h30 da noite aqui na Rede TV. E olha, pelo YouTube da Rede TV você pode rever todas as reportagens do Rede TV News. Inscreva-se agora mesmo lá no canal da Rede TV no YouTube. Aliás, você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com/redetv. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite de sexta-feira para você. Bom fim de semana, boa noite.